Bom dia, crianças, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? A Pro espera que esteja tudo bem. Bom, crianças, hoje nós temos aula de ciências, né? Aí na aula da semana passada, nós começamos a ver sobre a importância dos micro-organismos, né? Então, nós estudamos sobre os micro-organismos e a produção de combustíveis, né? Aí fala aqui sobre a fermentação, o etanol, né? Aqui na página 23 está falando os micro-organismos como fungos e bactérias são responsáveis por produzir combustíveis para os veículos, né? Aí foi falado também sobre os fungos e a produção de alimentos, né? Que para a produção de queijos e iogurtes são usadas bactérias que realizam a fermentação lácteas, né? Dos probióticos, que são bactérias benéficas aos seres humanos, presentes em alguns alimentos. Aí nós íamos para a importância ambiental dos micro-organismos, né? Que fala lá, ó, nossa, pai, os micro-organismos são mais importantes do que eu imaginava. Aí o pai dele está, sim, eles são muito importantes para o meio ambiente, né? Então, nos anos anteriores, vocês já estudaram sobre os tipos de solo, né? Qual que é o solo mais rico em matéria orgânica e como esse material aparece, né? Vocês já estudaram sobre isso. Aí nós vimos aqui sobre os fungos e as bactérias na natureza, né? Que eles desempenham um papel de decompositores, né? Ó, os fungos decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, ou seja, são eles que fazem com que os nutrientes e alimentos voltem à terra para serem reutilizados, formando um adubo natural. Esse processo, né, de reciclagem da matéria orgânica, ele é chamado de ciclo biogeoquímico. Biogeoquímico, bio, ele vem de seres humanos, geo, porque é no planeta, né? E químico, pois são substâncias e elementos que são reciclados, né? Então, aqui, nós viemos até a página 27, aí falou do papel dos fungos e as bactérias que desempenham esse papel de decompositores. Também, além da decomposição dos restos de matéria orgânica, forma-se o humus. O que é o humus? O humus, ele é um composto rico em nutrientes que torna o solo altamente fértil para o plantio. Aí vem falando aqui, ó, os seres decompositores atuam também nos ciclos biogeoquímicos, né? Que são os processos que ocorrem na natureza para garantir que os elementos como oxigênio, por exemplo, circulem no meio ambiente continuamente, né? Nesse ciclo, os elementos disponíveis na natureza são transformados e aproveitados por uma série de seres vivos, sendo constantemente utilizados, né? Também está falando das bactérias presentes nas raízes da planta, né? Que ela captura o nitrogênio no ar, né? E também os fungos e as bactérias em conjuntos, eles devolvem ao solo o carbono presente na matéria orgânica morta, né? Isso aí faz parte do ciclo do carbono. Então, os fungos e as bactérias, eles devolvem ao solo, né, o carbono. Então, esse faz parte do ciclo do carbono. Então, aqui, a semana passada, eu não passei o exercitando. Hoje, então, para fechar esse capítulo, nós vamos fazer o exercitando,
tá? Porque hoje à tarde eu quero conversar com vocês sobre esses temas ainda, né? Pra gente entender um pouco melhor. Então, hoje vocês vão fazer o exercitando, que é da página 27 à página 31. Então, vamos lá. Questão 1. Complete as lacunas com as opções, com uma das opções entre parênteses. A. As vacinas são produzidas a partir de bactérias e vírus, ativos ou mortos. B. As vacinas estimulam a produção de anticorpos ou vírus no corpo, tá? Fortalecendo-o contra o quê? Contra a doença ou contra os probióticos. C. Por meio da genética ou fermentação, podemos produzir o álcool, que é utilizado em decomposição ou combustíveis. E a C, a fermentação alcoólica ou láctea é utilizada para a produção de picles. Aí, no 2, Elias aprendeu muito sobre vacinas e a importância delas. Seus colegas, por outro lado, ainda tinham algumas dificuldades no assunto. Vamos ajudá-los? Qual da fala abaixo está incorreta? Por quê? Ou quais das falas, né? A vacina é um meio de curar a doença depois que ela foi contraída. Será? A vacina é um meio de curar a doença depois que o indivíduo já pegou? A segunda fala: as vacinas ajudam a criar resistência às doenças. E por último, as vacinas destroem os micro-organismos invasores do corpo humano. Qual dessa fala ou dessas falas estão incorretas? Aí vocês vão escrever. É a fala da Marina? É a fala da Anitta? Agora, esse personagem aqui de óculos, eu sempre me confundo, né? Então, vocês vão escrever qual que é a frase ou a fala ou as falas que estão erradas. Aí vão escrever, ó, é do fulano e a verdade é isso. Vamos pôr o que é certo. 3. Associe os quadros com os nomes de micro-organismo aos quadros com os nomes de alimentos produzidos a partir deles, pintando-os da mesma cor, tá? Então, nós temos aqui fungos, vinhos e pães, né? Bactérias, queijo e iogurte. Então, vocês vão associar os nomes dos micro-organismos aos nomes dos quadros de alimentos produzidos a partir deles, tá? 4. Marque com a letra V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Então, eu vou ler as afirmativas. As defesas naturais do organismo são a única forma de produção contra doenças causadas por micro-organismo. Falso ou verdade? A segunda, é importante manter a carteira de vacinação atualizada. Verdade ou mentira? As vacinas são uma forma artificial de aumentar as defesas do organismo. Verdade ou mentira? As vacinas são produzidas a partir de micro-organismos inativos ou mortos. Verdade ou mentira? As vacinas são produzidas pelo sistema imunitário. Verdade ou mentira? Página 29. 5. Encontre no diagrama de letras abaixo as palavras que completem corretamente as lacunas. Então, nós temos aqui um diagrama e temos aqui os seres são importantes para reciclar nutrientes e elementos. Que seres são esses importantes para reciclar nutrientes e elementos? B. As são consideradas o pulmão do mundo. Quem que é considerado, que nós lemos aqui, considerado o pulmão do mundo? Tendo em vista a grande quantidade de que apresentam. O que apresentam nela? Nessa coisa aí que é considerada o pulmão do mundo. Tá? É só voltar no texto aqui, tá? A resposta. C. Os são bactérias benéficas para os seres humanos encontradas em alguns tipos de alimento. O que é? O que são bactérias benéficas para os seres humanos encontradas em alguns tipos de alimentos? D.
Um dos produtos da decomposição da matéria orgânica é o que fertiliza o solo. Qual que é o produto da decomposição da matéria orgânica que fertiliza o solo? E no processo de fotossíntese ou é liberado no final? O que é liberado no final da fotossíntese? Então, vocês vão procurar aqui no diagrama, vão pintar e vão escrever nas alternativas. 6. Pinte apenas os números ímpares e coloque-os em ordem. Associe os números às letras correspondentes e descubra um tipo de fermentação. Então, vocês vão pintar somente os números ímpares e colocá-los em ordem. Aí vão associar os números às letras correspondentes e vão descobrir um tipo de fermentação. Para que serve esse tipo de fermentação? Descobrindo o tipo de fermentação, para que serve, tá? Tá bem explicadinho no texto. 7. Urbano foi ao centro comercial com seus pais. Quando foi ao banheiro, viu a seguinte placa. O que essa placa indica? Qual é a importância dessa ação? O que essa placa indica? Por que eu tenho que fazer essa ação? 8. Qual é a diferença entre os produtos da fermentação láctea e alcoólica? O que eles permitem produzir? Né? Então, essa resposta tá aqui, ó, a partir aqui, ó, dos micro-organismos e a produção de combustível, página 23. Aí vocês vão ler lá e vão responder. E 9, associe o ciclo biogeoquímico à situação na qual o elemento característico dele é utilizado, ligando-os, tá? Então, nós temos duas imagens, aí temos aqui ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, aí vocês vão ligar. Lembrando, né, aqui, ó, o que é o ciclo geoquímico? O ciclo geoquímico, né, ele é a reciclagem da matéria, né? A reciclagem da matéria que nós vimos aqui, né? Que são os fungos decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, né? Ou seja, fazem com que os nutrientes e elementos voltem à terra para serem reutilizados formando adubo natural. Essa reciclagem de matérias é chamada de ciclo biogeoquímico, né? 10. Qual é a relação dos ciclos biogeoquímicos com os micro-organismos? O que tem a ver o ciclo biogeoquímico com os micro-organismos, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, a gente vai, se não conseguir descobrir essa resposta, nós vamos fazê-la junta no Google Meet. 11. Observe a imagem a seguir. A de vocês está pintadinha. Essa imagem representa o ciclo biogeoquímico do carbono, do oxigênio ou da água. B. Qual o principal elemento desse ciclo? Ok, crianças? Então, hoje vai ser só o exercitando, tá? Vocês vão ter que voltar, ler aqui. A Pro vai estar mandando hoje alguns vídeos que falam sobre a fotossíntese, sobre o biogeoquímico, o ciclo biogeoquímico, tá? A Pro tá baixando uns vídeos aí, vai mostrar, passar para vocês darem ajudar um pouquinho no entendimento. Aí, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, nós vamos fazer a correção de ciências. Então, nós vamos corrigir o capítulo 2 inteiro. Nós vamos ler, né, a importância dos micro-organismos, vamos ler, conhecer dele, falar um pouquinho sobre eles e já vamos fazer a correção do exercitando, que vocês têm hoje para fazer e o final de semana. Ok, crianças? Então, por hoje é só, para a gente não acumular coisas e conseguir corrigir em 1 hora do Google Meet, tá bom? Boa aula! Pesquisem na apostila aí, no capítulo 2, que vocês vão encontrar todas as respostas, ok, crianças? Beijão, amo vocês e até hoje, às 2 horas, hoje é correção de geografia.